Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um: vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, Senhor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Alô Madara, alô você que nos assiste aí pelos canais das redes sociais da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Você que está nos acompanhando também pelos canais da Umadara, União da Mocidade das Assembleias de Deus de Araraquara e região. É um grande prazer ter você aqui nos nossos canais. Convido você a participar conosco de todos os cultos que são transmitidos para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa ouvir os louvores e ouvir uma palavra de Deus ao teu coração. Deus abençoe a tua vida, fique conosco nos nossos canais e vamos agora aos louvores dos jovens da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Araraquara e região Umadara.
Saudamos a todos com a paz do Senhor. De repente tudo volta ao lugar. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente para ouvir. Só assim a gente deixa de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram só. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Foi me dada a oportunidade de aqui trazer uma breve palavra aos vossos corações. E medite nesses versículos que eu estarei lendo, compartilhando com vocês a palavra de Deus. Desde já eu gostaria também de estar agradecendo aqui a oportunidade a todo o pessoal de mídia, as meninas que estão na frente, também a todos os líderes, o nosso pastor presidente, o pastor José Carlos Botaro, o presidente da Almadara, o pastor Valdeci, a todos aqueles que mesmo a gente passando pelo que a gente está passando, essa pandemia, essa crise, não deixaram a obra de Deus parar, não deixaram o trabalho de Deus parar. Desde já agradeço a todos vocês, Deus tem orgulhado desse trabalho. Amém? Gostaria de estar lendo com vocês aqui, lá no Salmos, número 71. Salmo de número 71, do verso 1 ao verso 5. Deus colocou essa palavra no meu coração, que gostaria de compartilhar com vocês. Vamos falar nesses breves minutos um pouco sobre a confiança em Deus. A confiança é esta que tem que estar atrelado à nossa obediência aos mandamentos de Deus também. Porque a gente sabe que estamos passando por um momento difícil, uma situação complicada. Não sabemos como vai ficar a economia do nosso país, a nossa saúde e tantas outras coisas. Mas devemos saber de uma coisa, que tudo vamos passar se tivermos a nossa confiança em Deus. Amém? Vamos lá para o livro de Salmos 71, verso 1. Em Ti, Senhor,
confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz com que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Desde o mandamento, deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. A gente sabe que aqui nesse salmo, Davi já era de avançada idade, Davi já era velho, mas ele se recorda que desde a mocidade dele, ele tem colocado a confiança dele em Deus, e ali ele sabe que poderia passar por todas as coisas, pois a confiança dele, desde a sua mocidade, como a minha e a sua confiança deve ser atrelada em Deus, deve estar unida com Deus. E aqui ele lembra que desde a minha mocidade, a minha confiança está em Deus. Por meio dessa dificuldade que a gente estava passando, por meio dessas lutas, saiba de uma coisa: a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Grave isso no seu coração. Mas também devemos seguir os seus mandamentos, aquilo que Deus deixou para nós. Não somente os 10 mandamentos que se encontram lá em Êxodo, não, mas sim toda a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve estar nos nossos corações. É ela que a gente deve seguir todos os dias. Porque, como se encontra lá também, abra comigo se estiver com a sua Bíblia, como se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Olha o que Deus tem para nos proporcionar. Aqueles que verdadeiramente guardam os seus mandamentos, guardam a palavra de Deus. Porque não adianta nada a gente ir para a igreja, quando os templos voltarem a abrir, não adianta nada a gente ir para a igreja, dizer que guarda os mandamentos de Deus, mas não é um dizimista fiel, não é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, fala da vida de fulano, fala da vida de ciclano. Isso não é guardar os mandamentos de Deus. Não estou aqui para chamar a atenção da igreja de maneira nenhuma. Só quero que você guarde essa palavra no seu coração. Que do mesmo jeito que ela tocou o meu coração, espero que ela toque o seu também nessa noite. Amém? E também gostaria de deixar mais um versículo aqui para a meditação dos irmãos. Tá falando mais um pouco ainda sobre a confiança. Essa confiança que temos que ter em Deus. Como assim? Que confiança é essa? Eu já tenho essa confiança. Eu confio em Deus, mas confia verdadeiramente mesmo? Porque, como diz nesse salmo, salmo de número 20. Salmo de número 20, o verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, nesse salmo de número 20, Davi estava prestes a iniciar uma batalha. E aqui ele deposita sua confiança em Deus. E no salmo 21, se você ler, ele já venceu a batalha. É o salmo depois da batalha. O salmo 20 é antes e o salmo 21 é depois. E no salmo 21, ele agradece a Deus pela vitória. Por quê? Ele nos relata que teve essa confiança em Deus. Ou seja, a gente pode todas as coisas se depositarmos a nossa confiança em Jesus Cristo. Amém? Deposite a confiança em Deus. Acredite que por meio dessa dificuldade que estamos passando, Ele está trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele sabe o que Ele está planejando. Ele sabe que tem um resultado com tudo isso. Que com essa pandemia, nós nos aproximemos mais dEle. Buscamos mais a Ele. Então Ele sabe de todas as coisas. Apenas confie e acredite em Deus. Amém? Deposite sua confiança nele. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos. Alguns confiam em tantas tecnologias, na medicina. Sim, Deus deixou pessoas preparadas para nos ajudar na medicina, com certeza. Deixou a tecnologia ao nosso favor. Mas, antes de tudo isso, a nossa confiança deve estar enraizada em Jesus. Não se esqueça disso. Porque a partir do momento que você utiliza um carro, ou seja, um avião até, por exemplo, para você viajar, você entra naquele avião depositando a sua confiança em quem? No piloto, que ele vai fazer uma boa viagem, um bom pouso. E quando você utiliza um carro, por exemplo, e você está ali em alta velocidade, e você vê um obstáculo e você precisa frear, você confia que aquele carro vai frear. Por quê? Tiveram engenheiros para projetar aquilo. Ele foi desenvolvido para aquilo. Então você deposita a sua confiança nele. Pisa no freio e o carro para.
essa mesma confiança temos que ter em Deus, de saber que Ele vai agir, que Ele está agindo em nosso favor. Amém? É esses versículos que eu queria deixar ao coração de vocês, ao meu coração também. Amém? Que continue orando em nosso favor, como estou orando também em favor de vocês, de todo o conjunto da Almadara. Isso é bom, esse trabalho que está acontecendo, para também nos aproximarmos mais. Amém? E um último versículo para o coração de vocês, um último aqui em Salmo 125. Qual que é o resultado daqueles que confiam em Deus? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confie em Deus, confie no Senhor, e você permanecerá firme, você permanecerá inabalável. Amém? É isso que eu queria deixar ao vosso coração nessa noite, e já agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custe o que
que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar em todo o tempo, meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Posso confiar em todo o tempo, meu Deus comigo está.
agora quero convidar você a ouvir a preciosa mensagem da Palavra de Deus. Abra o teu coração e ouça o que Deus quer falar contigo. Prezados irmãos, prezado ouvinte, você que nos ouve, você que nos assiste agora por estes canais, estamos aqui para falar com você um pouco, alguns minutos, a respeito da Palavra de Deus. Aquilo que Deus tem colocado em nosso coração para transmitir, para falar com você. Espero que você esteja com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao seu e ao meu coração neste culto. Quero convidar você, onde você estiver, se for possível, pegar a sua Bíblia e nós vamos lê-la no livro da Epístola aos Efésios, uma leitura até muito conhecida de todos nós, capítulo de número 6, uma leitura que nos fala sobre as armaduras. Eu tenho certeza que você já ouviu essa leitura e já ouviu falar desta palavra por diversas vezes, mas vamos fazê-la novamente. Efésios, capítulo 6, o verso de número 10. Nos diz assim a palavra de Deus: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo de número 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Versículo 16: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Prezado ouvinte, você que participa conosco deste culto, você que, como nós, pode até estar na tua casa resguardados ou, como se diz, em quarentena, você que está com a sua família, você que está no teu trabalho talvez, eu quero falar alguns minutos com você a respeito desta palavra. Você sabe que é um grande desafio para o servo de Deus é estar armado e principalmente saber usar a sua armadura, como foi que nós lemos na palavra de Deus. Talvez nós nem sabíamos sobre tamanha importância do armamento. Talvez também porque o nosso país, graças a Deus, não é um país de guerra, é um país que se encontra em democracia, que se encontra em paz. As turbulências normais do dia a dia, politicamente e outras coisas acontecendo e que acontecem no dia a dia, mas podemos dizer que não temos um país, não temos aqui conflitos de guerra. A pior guerra que nós podemos enfrentar, que qualquer um pode enfrentar, é aquela que nós não vemos, aquela que nós não ouvimos,
aquela que nós não conhecemos, que sabemos somente dos seus rumores, mas não enxergamos. Vamos citar um exemplo atual, que é o exemplo do vírus da Covid-19, o coronavírus, novo coronavírus. Vocês vejam a dificuldade que está tendo para se encontrar um medicamento que seja adequado, para encontrar uma vacina que seja realmente eficaz. E por que isso? Porque ele ainda é para a humanidade, digo, para a humanidade. Todos os países estão buscando uma solução. Mas justamente por ele ser um novo coronavírus, não se tem ainda encontrado uma solução, uma maneira eficaz, cientificamente comprovado, de que ele realmente possa ser combatido. Então, quando nós estamos lidando com algo que nós não conhecemos, fica muito mais difícil você travar uma batalha, você travar uma guerra. Por isso que muitos países, isso existia na Guerra Fria e ainda hoje existem também muitos países que enviam os chamados espiões para poder monitorar o país adversário, para saber exatamente o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão conduzindo e como eles agiriam numa eventual guerra, numa eventual batalha. Isto posto, dizemos que existem as armas que antigamente a bomba atômica, que era uma coisa fenomenal, hoje nós já ouvimos sobre a bomba nuclear, já ouvimos falar sobre armamento biológico. Então, tudo isto faz com que os países queiram saber qual está sendo a estratégia do adversário para poder saber lutar e como lutar contra aquele adversário. Quando nós falamos em saber lutar, existem duas situações. Uma situação é aquilo que ele vai se defender. Então ele precisa saber quais são as armas que ele vai utilizar, quais são as estratégias que ele vai usar para se defender. E dois, quais serão as armas que ele vai utilizar para atacar o inimigo. Então essas duas situações são necessárias. E como que é que um país, como que é que o adversário pode saber isso? Estudando o outro adversário. E agora voltamos aqui então para o que nós lemos aqui. Lemos que a pior guerra é aquela que nós não conseguimos enxergar. A pior guerra para o ser humano, para nós cristãos, é aquela que nós não sabemos e não enxergamos. E o que é isso? Isto é o que a palavra de Deus diz contra os principados, contra as potestades. Então, os nossos principais inimigos, o nosso principal inimigo, muitas vezes não são as pessoas que nós estamos vendo, que estamos enxergando, mas aquela força sobrenatural que vem sobre as pessoas que nós enxergamos. E aí então nós podemos dizer que nós só temos condição de vencer esta batalha se nós estivermos em Deus. Então nós só podemos vencer se estivermos em Deus. E aí então a palavra de Deus nos diz na epístola que nós lemos: porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste século, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora,
Nós sabemos que uma guerra, ela precisa dos seus soldados. Uma guerra, ela precisa das pessoas que vão ser as pessoas que estarão na linha de frente da batalha. E aí então, numa guerra, nós temos as pessoas que estarão na vanguarda, ou seja, aquelas que estarão à frente, na linha de frente, e nós temos aquelas pessoas que estarão na retaguarda. O que significa isso? A vanguarda, ou seja, aqueles que estarão à frente, são aqueles soldados mais fortes, aqueles soldados mais corajosos, aqueles soldados que verdadeiramente enfrentam diretamente o inimigo, vão na linha de frente. A retaguarda, ela fica com os soldados menos experientes, os soldados com armamento mais leve, os soldados que muitas vezes são medrosos, soldados que muitas vezes não têm a experiência devida para ir na linha de frente. Só que estes também que estão na retaguarda, quando a coisa aperta, quando a coisa está ficando muito difícil, quando vê que não estão conseguindo vencer, eles são também os primeiros a correr. São os primeiros a ir embora. Estão lá atrás, menos experientes, não estão na linha de frente e ainda são os primeiros a correr e a fugir da batalha. Hoje, quero dizer para você espiritualmente falando, hoje a retaguarda do exército de Deus está com um problema muito sério. Por quê? Porque a retaguarda, que são aquelas pessoas que deveriam estar protegendo aqueles que estão na linha de frente, está com excesso de contingente. Está tendo muita gente na retaguarda e poucos na vanguarda, na linha de frente. Enquanto faltam soldados lá na linha de frente, na vanguarda, lá atrás está sobrando gente. O que tem muito enfraquecido o povo de Deus nesta luta contra o mal, nesta luta contra o mundo. Deus precisa de soldados valentes, de soldados que se disponham a estar na linha de frente, de soldados que precisam estar na vanguarda do exército, atacando o inimigo. E aí então nós nos perguntamos, em que posição deste exército de Deus que nós pertencemos, porque nós pertencemos ao exército de Deus, em que posição nós estamos? Será que estamos na linha de frente? Será que estamos sendo corajosos? Será que estamos prontos? Será que estamos na frente do povo? Ou será que estamos ficando somente na retaguarda? É a pergunta que eu faço para você. É a pergunta que eu deixo para você nesse momento do culto. Em que posição do exército de Deus eu e você estamos? Pense bem nisso, pense bem nesta palavra. Mas o versículo 10 nos diz também que um guerreiro ele tem que ser forte. A força tem que ser forte. O versículo que nós lemos da palavra de Deus, no livro de Efésios, nos diz o seguinte, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que está o poder. É nele que nós temos que nos fortalecermos. É nele que nós temos que buscar a força para estarmos à frente deste exército que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então um guerreiro, ele tem que ser forte. E aí eu chamo a atenção para você, jovem.
Eu chamo a atenção para você, especialmente neste momento da palavra, porque nos diz que os escolhidos para uma guerra geralmente são aqueles mais fortes. Os escolhidos, quando ia se escolher o exército, colocava e escolhia-se aquelas pessoas mais fortes. E aí então nos lembramos da palavra de Deus que diz lá na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no verso 14, que diz: eu vos escolhi jovens, porque sois fortes. Porque sois fortes. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E aí completa o versículo: e já venceste o maligno. Então, meu caro jovem, minha cara jovem, vocês que são jovens, que estão passando por esta fase linda da juventude, quero dizer para você que se você buscar realmente o que diz a palavra de Deus na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Se você buscar essa força, você vai ter cumprido na tua vida também no versículo 14. Você será forte e irá vencer o maligno. A vossa força e a nossa força, minha força, sua força, ela não vem de nós. Esta força, ela vem de Deus. Nós estamos então do lado mais forte, porque se nós estamos do lado de Deus, e se essa força vem de Deus, nós estamos então do lado do mais forte. O lado de Deus é o Deus que peleja por nós. O lado de Deus é aquele que está escrito no livro de Êxodo, quando ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O lado de Deus, ele é o lado mais forte. Então, quero dizer para você que está nos ouvindo neste momento, se você pensa que está numa situação de fraqueza, se você pensa que possa estar aí se deteriorando na tua fé espiritual, se você pensa que você não está aguentando a pressão que está vindo do mundo, eu quero trazer esta boa notícia para você. Nós somos do exército de Deus e o nosso general, ele é mais forte. O nosso general é o que nos conduz e nos dá as nossas orientações. As nossas armas, como diz aí a palavra de Deus que nós lemos, as nossas armas, elas são armas espirituais. As nossas armas quais são? A fé. Quais são? A oração. Quais são? O discernimento. A unção do Espírito Santo do Senhor. É isto que faz o exército de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, marchar e marchar e marchar com força, avante e sempre para frente. Por quê? Porque nós estamos do lado daquele que é mais forte. O versículo 11 ainda nos diz assim, versículo 11, acompanhe aí na sua Bíblia, versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O soldado, ele deve sempre ficar atento. O soldado, ele deve sempre ser firme contra os seus inimigos. Durante uma batalha, o soldado não pode ficar se distraindo pelas coisas. Não pode estar na linha de frente, estar na batalha, porque ele é forte, ele é corajoso, ele é aquele que está na vanguarda, assim como eu quero ser e assim como eu quero que você seja. Então aqueles que estão na linha de frente não podem se distrair, não pode ficar olhando para um lado, olhando para as tempestades, olhando para a onda que está vindo, que é muito alta, olhando para a crise, olhando para essas situações todas, olhando para o mundo e se distrair com essas coisas. O soldado que está na batalha e se distrai, ele pode ser fatalmente atingido e o levar à morte.
quero só trazer aqui para vocês uma menção da palavra de Deus que está escrito lá no livro de Juízes, quando nos diz que Gideão saiu para pelejar, para derrotar os midianitas. E aí então, quando ele saiu, o Senhor disse para ele: tem muita gente, faz o seguinte, manda de volta os covardes e aqueles medrosos. Eu sei que esta palavra é difícil, eu sei que esta palavra dói, mas sabe quantas pessoas foram dispensadas naquele momento? 22.000. Ficaram 10.000. Dessas 10.000, e aí eu quero chamar a atenção para o que nós estamos falando sobre se distrair. Dessas 10.000, Deus disse: quando chegarem aqueles que se abaixarem e lamber somente a água, esses você segura. Agora o que ajoelhar, abaixar, aquele que se distrair, você pode dispensar. Sabe quantos restaram? 300. 300 sobraram. Mas estes 300 eram verdadeiramente os homens que não estavam se distraindo com o mundo, não estavam se distraindo com as crises, não estavam se distraindo com as guerras, não estavam se distraindo com as coisas que podem afligir a sua vida. Não. Estes são os 300 corajosos que venceram a batalha. Então, eu quero dizer para você que nós estamos realmente numa luta espiritual. Nós estamos realmente militando nesta guerra. E a palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 2, do verso 3 ao 5, ela nos diz assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Olha aí a distração. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Distração, olhando para tudo e não olhando para Jesus, a fim de agradar aquele que o alistou. Quem que nos alistou? Quem que nos chamou? Onde que nós estamos se não é na igreja do Senhor Jesus Cristo? Então esta firmeza e esta confiança, ela vem realmente de Deus. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abala. Não se abala. Então, quero dizer para você, neste momento, não vai dar tempo de falarmos tudo a respeito para você somente para encerrar. Não vamos falar das armas de defesa, como falamos que os países procuram para se defender também. Mas eu quero falar para você apenas nesta palavra. As outras são armas de defesa. Capacete, couraça, calçados, tudo isso é armas de defesa. Eu quero falar para você da arma de ataque. Qual é a arma de ataque? Nos diz a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito. A espada que é a melhor arma que o inimigo pode ter. Qual que é a melhor arma? Qual é a melhor arma? Se não é termos o Espírito Santo. O inimigo jamais vai querer que você, cristão, seja revestido do Espírito Santo. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que busca a força no Senhor, que se reveste da força do Senhor e que se reveste da unção do Espírito Santo do Senhor, ele tem a poderosa arma que é a espada. Então quero convidar você a se conscientizar de que o nosso general é aquele que realmente nos chamou. O nosso general, ele é Cristo. O soldado de Cristo deve estar sempre ligado ao seu superior. O soldado deve estar sempre ligado às ordens do seu superior. E aquilo que o Senhor nos orientar,
aquilo que o Senhor nos ordenar, aquilo que o Senhor nos direcionar, é aquilo que nós devemos fazer. Neste momento em que estamos resguardando por problemas de saúde, por problemas sanitários, ainda assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, de uma maneira ou de outra, buscando a tecnologia, buscando a mídia, buscando a internet, buscando a família reunida no lar, ainda segue caminhando como um poderoso exército do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Quero que você saiba que é preciso lutar, saiba que você tem que saber como lutar, mas eu quero dizer para você que se você tiver a unção de Deus na sua vida, a força que vem de Deus, você vai vencer esta batalha. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, fique com esta palavra ao teu coração e que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida. Quero convidar você nesse momento a orar comigo em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua bondade e a tua misericórdia dura para sempre. Deu ao reino o poder, a glória e a majestade. Senhor, estamos aqui neste momento através destes canais, anunciando a tua palavra, cultuando, Senhor, a ti, papai querido, que tudo pode e que tudo merece. Senhor amado, te damos graças por esta vida, que estes louvores, que esta palavra possa penetrar no coração de cada família, possa penetrar no coração de cada um que ouve, e que a tua palavra surja efeito, Senhor, no coração de cada um, e que as tuas ricas bênçãos espirituais e materiais seja na vida deste teu povo, seja na vida dessas pessoas que nos ouvem, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araraquara e região. Procure uma Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, próximo da sua casa. A nossa sede está no Jardim Brasília, Jardim Morada do Sol, na Avenida João Martins Nogueira, número 160. Que o amor de Deus e a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja na sua vida, seja na vida da sua família, no seu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus.